Boa tarde, membros do canal. Estamos aqui mais uma vez, hoje com primeira mega aula de PCP. E hoje convidei o Dirceu aqui, um amigão do PCP aqui, a gente com um projeto novo, né, para jogar no canal. A ideia nossa é começar com a mega aula ao vivo e depois a gente vai fracionando durante a semana aí os pequenos trechos aí mais estritos, aí um capitular, né, de cada aula. E é um projeto longo, né, Dirceu, extenso, e que, se Deus quiser, nós traremos no final de tudo isso um belo livro para nossa autoria aí. Boa tarde, Dirceu. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes aí do canal. Agradecer aí a participação de todos aí nesse domingão. Estamos aí no pontapé do início de um projeto que é bem desafiador, né, André? E com certeza vai agregar muito para a gente e para todos da nossa área aí, que esse é o nosso objetivo, né? Trazer conhecimento, trazer possibilidades de buscar mais conhecimentos, inovações dentro da nossa área aí. Eu sou o Dirceu, né, já fazendo uma apresentação, sou o Dirceu, sou supervisor de controle de planejamento da Jason de Sorocaba. Já tenho aí uma extensa experiência aí no setor de planejamento, controle de produção e projetos voltados à área de PCP e da parte industrial, controle de produção, supervisão de produção, gerenciamento e logística e estoque. É isso aí. O Dirceu é um parceiro que a gente se conheceu, por enquanto ainda online, né, Dirceu? A gente se conheceu via LinkedIn e criamos um laço de amizade aí, estamos trocando muita experiência nessa área de planejamento e controle de produção e lançamos esse projeto, né, de criar as aulas dentro da plataforma, certo, do YouTube, e essa plataforma será primeiramente com aulas expositivas, capitulares, e depois as aulas mais maçantes, mais explicativas, mais intensas, elas serão disponibilizadas aos membros do canal. Né? A gente também, como que é? Dá o pão, mas não, né? Ensina a pescar também, né, Dirceu? Com certeza, com certeza. A gente monta essas aulas até para apresentar os conceitos, os princípios mais básicos, né? Mas sim, claro, o pessoal que tiver mais, que quiser se aprofundar mais aí nos conhecimentos voltados aí ao PCP, né? Se inscrevam lá no canal e sigam a gente lá, né? A gente, além do canal, né, André, além de todo o trabalho que a gente vai trazer aqui, a gente também está sempre colocando pílulas, né, de incentivo dentro desses assuntos lá no LinkedIn. Então segue a gente no canal aí, segue a gente lá no LinkedIn e acompanhe que vocês vão ter muito material aí. É isso aí. E bora lá, vamos começar então com essa mega aula que se a gente bobear, o tempo urge. É Sim. isso aí. Bom, hoje, né, como a gente já adiantou, nós vamos falar de planejamento e controle de produção, tá, pessoal? Uma área envolvendo a engenharia de produção e a engenharia industrial, né? Que ela é muito intensa, essa ensejo, né, desses assuntos. E o que é o PCP, né, pessoal? O PCP, segundo o Nigel Slack, que é um dos maiores escritores, né, da área de administração da produção, diz respeito a um conjunto de atividades que tentam conciliar as demandas do mercado com a habilidade dos recursos da operação para entregá-las. Ou seja, o profissional que trabalha com PCP equilibra a capacidade de produção e a demanda dos clientes com o objetivo de produzir e vender o máximo possível. É isso aí. Então, tecnicamente, o profissional do PCP e dentro das empresas, eu gosto sempre de repetir essa frase, né, que a gente sempre ouve lá desde quando a gente começa a estudar sobre PCP, a engrenagem que liga todas as outras engrenagens dentro de uma empresa. Então, essa é uma frase quase que jargão aí na nossa área.
Ele é o profissional que realmente faz essa interligação. Então, ele está muito voltado desde o começo de um projeto, porque ele tem que saber onde fazer, como fazer, que a gente vai estar colocando nos slides à frente, né? E ele também ele é um guardião do número, do estoque, dos indicadores de estoque, dos indicadores de capacidade de produção, dos indicadores, alguns indicadores até mais avançados, como o SNOP, que muito se fala hoje em dia, que também teremos futuramente aí materiais voltados a esse assunto. Então, o PCP realmente ele é um profissional que tem um conhecimento e ele é um guardião, controla esses indicadores e todos esses assuntos e consegue trazer para uma mesa só todos os setores da empresa, setor operacional, setor comercial, os setores de compras, né, de insumos. Então, ou seja, é o setor que realmente traz todo mundo para o mesmo assunto para que o final do projeto seja concluído com eficiência aquilo que se deseja fazer dentro de um produto, um serviço ou qualquer um processo. Trazendo uma grande analogia aí, uma excelente analogia, a gente trabalha como o PCP é o coração da empresa. Se o coração parar de bombear, falta sangue para todos os outros órgãos. Então, o PCP, se ele para de funcionar ou se ele não está funcionando adequadamente, né, todos os outros órgãos serão prejudicados. Então, profissionais aí do PCP, quem está, né, no dia a dia aí, sempre usem essa analogia. O PCP é o coração. E sem coração, a coisa não funciona. Bom, dando sequência aqui, pessoal, de maneira mais objetiva, o PCP permite planejar quando, quanto, onde e em que ordem a produção deve acontecer, assegurando a verificação contínua do funcionamento para que tudo aconteça conforme o previsto. É importante lembrar que cada tipo de produto possui uma demanda específica, o que gera um nível de complexidade no momento de fazer o planejamento necessário. É isso aí. Como eu dei um pequeno spoiler ali, né, na primeira fala, o profissional do PCP, ele está diretamente ligado a todas as áreas, porque dentro do início do projeto de um determinado produto, e esse slide fala muito bem, é muito diversificado, né? Cada empresa tem a sua particularidade. Então, e isso também é algo que a gente vai falar bastante aqui, que é uma dificuldade grande da área, né, e dos profissionais, como se qualificar para essas diversidades. Então, ele precisa ter esse domínio, né, de quando, quanto, onde e quem. É por isso que o profissional do PCP, ele tem que conhecer muito o processo da onde ele trabalha, né, para que ele consiga ter esse domínio de algo que a gente vai falar aí nos próximos slides, que são a capacidade operacional, a capacidade de recursos, a capacidade de equipamentos, então em todos os sentidos, né? Em que ordem, os prazos, então ele controla todos esses fundamentos aí para que tudo saia de acordo com o planejado. Então, basicamente, quando, quanto, onde e quem, né, e o momento certo de fazer, né, tem que estar muito claro ao profissional do PCP. Bom, os principais objetivos, né, do PCP, além da conciliação entre demanda e capacidade, outros objetivos do PCP são planejamento de recursos, coordenação de um cronograma de trabalho para organizar as equipes, produtividade, maximizando a produção e minimizando custos, satisfação do cliente, controle e entre outros. Muito bem. Essa conciliação entre demanda e capacidade, né? Quando e onde fazer, né? Então, ou seja, a capacidade, se você não conhecer a capacidade tanto de recursos quanto de operação, de pessoas, então você tem que conhecer muito bem uma equipe, você tem várias linhas de produção, a capacidade produtiva de cada linha de produção, tem que
coordenar muito bem os cronogramas, né, para que não haja conflitos, né, de interesse entre a parte operacional e a parte comercial. É o foco diretamente para o cliente, o que iremos fazer para ter um cronograma que realmente atenda a todas as áreas de forma coerente, mas que não deixe o principal foco, que é o cliente. Então, quando você otimiza a produtividade de produção, controla muito bem essa capacidade, a capacidade dos recursos que você tem dentro de um bom planejamento, você automaticamente também está eliminando custos, né? Eliminar custos não é só em relação a projetos, né, André? Que você trabalha de Kaizen, mas um planejamento muito bem feito, um planejamento e o controle dos seus estoques. Então, por isso que no slide está falando de controle. Esse controle é tanto do sentido dos seus números de estoque, quando chegar, né, em que momento comprar, para você poder trabalhar bem os seus cronogramas, né? Então, ou seja, esse controle dos recursos que está aí nesses slides aí, ele é muito, ela é uma expressão aí que é muito forte dentro do PCP, porque esse planejamento de recurso é onde se você tiver o controle ideal dele, dentro de uma coerência mesmo com números que sejam verdadeiros, que sejam confiáveis, você vai conseguir aí coordenar o seu cronograma e vai conseguir ter maximizando a sua produção, você vai ter também uma diminuição dos seus custos, né? Então, ou seja, planeje bem os seus recursos, né, e controle bem. Eu acho que esses dois tópicos são os principais desse slide aí. Planejando bem os seus recursos e controlando os seus resultados, você vai conseguir otimizar o seu cronograma e vai conseguir otimizar a sua produção, e automaticamente você conseguindo ter esses números, você vai ter uma satisfação maior do seu cliente, que é o principal interesse nosso, né, da área da empresa. Sim. E o importante aqui, acho que cabe salientar também, né? O Dirceu comentou, e aí a gente enfatiza a questão de que a satisfação do cliente, ela deve ser aquela satisfação a longo prazo, né? Porque muitas vezes o que acontece com o profissional de PCP? Ele vai lá e usa todos os recursos dele para satisfazer aquele pedido, né? Beleza, satisfez aquele pedido, tá lá, tá entregue. Só que ele exauriu todas as matérias-primas que poderiam ser utilizadas para outros pedidos, e aí a gente atende um pedido, ficou legalzão com o cliente, e todos os outros pedidos ficaram sem atender. Então, é importante a visão macro, a visão do todo, né? Quando a gente fala aqui de coordenação de um cronograma de trabalho e organizar as equipes e o planejamento de recursos, né, Dirceu, a gente está falando disso. É planejar. Se eu tenho condição para atender aquele cliente na totalidade, beleza. Se eu não tenho matéria-prima, por exemplo, para atender na totalidade aquele cliente sem que seja prejudicado os demais, eu vou jogar para o comercial. Eu falo assim, ó, eu consigo atender 20%, 30%, 40% desse cliente sem que haja o demérito dos demais, né? Então é importante a gente tomar muita atenção, tá? Profissional de PCP, muitas vezes naquela, exacerbação, aquela gana, né, de atender às vezes um cliente, muitas vezes estratégico, né, que chama atenção mesmo. Né, eu já passei por isso, eu posso falar, vamos atender a Volkswagen, para tudo que está acontecendo aí para atender a Volkswagen, mas daí o que acontece? Acaba esquecendo dos demais. Então é importante, pessoal, saiam da caixinha, saiam, né? Usem o voo de águia, olhem todos os pedidos, façam realmente aquela locação do planejamento de todos os recursos para que a gente consiga satisfazer a todos os clientes, né? Acho que ficou legal aí a dica, né, Dirceu? Com certeza, com certeza. Satisfação do cliente não significa só o clientes da curva A, né? É em Sim, todos os sentidos. excelente.
Bom, continuando aqui na pegada dos objetivos, atender a demanda, o PCP busca garantir que a produção seja planejada e controlada de forma a atender a demanda dos clientes de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos. Otimizar o uso de recursos, o PCP busca utilizar de forma eficiente os recursos disponíveis, como mão de obra, máquinas, matérias-primas e espaço físico, a fim de maximizar a produtividade e minimizar os desperdícios. Reduzir os custos de produção por meio do planejamento adequado, programação eficiente e controle rigoroso. Controle rigoroso. O PCP visa identificar oportunidades de redução de custos, como diminuição de estoques, otimização do uso de matérias-primas e redução de tempos de setup, contribuindo para a eficiência operacional e para a lucratividade da organização. É isso aí. No primeiro tópico aí, né, André, a demanda, né, algo que o PCP busca, né, quando se pretende planejar uma produção, planejar um serviço, né, atender de forma eficiente, eficaz, de maneira a satisfazer o cliente. Então, a gente fala aí de cliente, a gente temos vários conceitos de clientes, né? É lógico que a gente foca muito o cliente externo, que é de onde paga-se nossos salários, né? Mas, assim, quando a gente fala de cliente, a gente começa pelos internos, né? Então, ou seja, o PCP, ele tem a responsabilidade de fazer um planejamento onde os setores que são envolvidos para o produto final ficar pronto e chegar no nosso cliente externo, que é o nosso principal objetivo. Então, existem clientes internos que vão fazer as operações também, que devem ser consultados, devem ser agregados nesse planejamento, para que se tenha um planejamento onde o departamento de estoque consiga trabalhar de uma forma a abastecer a produção, para que a produção consiga trabalhar de uma forma coerente com os conceitos de qualidade exigidos para aquele produto e atendendo as questões de setup de máquina, como uma das coisas, né, que o PCP precisa buscar muito dentro de um planejamento, analisar esse tópico da questão das paradas para setup, e também a questão da qualidade, né, atender todos os conceitos de qualidade. Então, sempre trabalhar com o PCP, com o planejamento de acordo que a produção, as áreas operacionais consigam produzir algo com qualidade no final. E esses clientes internos sendo atendido de forma eficiente, com certeza o nosso externo vai estar bem abastecido. Quando a gente fala, né, do planejamento dos nossos recursos, desde quando vai nascer um produto, ou se ele já é um produto, está numa produção seriada, né, você tem que ter esse controle, como o André falou muito bem no slide anterior, o controle com indicadores eficientes, né, para que você consiga melhorar os seus recursos, né, como mão de obra, máquinas, muitas paradas de máquinas por setup, como eu já falei, ele prejudica, ele aumenta o custo da produção. Então, o máximo possível que você puder trabalhar dentro desse conceito de programações que evitem muitas paradas. E também a questão, maximizando isso aí, você reduz os desperdícios, né? Quanto mais setup de máquina, tem máquinas que consomem muito produto para ter um setup, para poder fazer um setup. Então, quanto mais otimizado, né, lotes mínimos, né, especificados para que seja proveitoso essa programação. Custo de produção, né? Trabalhando esses dois tópicos, como eu já coloquei, você automaticamente vai estar reduzindo paralelamente esse custo de produção. Mas ainda há muito que se fazer dentro da produção. É por isso que o profissional do PCP, ele precisa conhecer todos os processos operacionais para que ele, juntamente
com as pessoas envolvidas naquelas áreas, departamentos de melhorias e tal, consigam otimizar esses processos, os equipamentos, treinamento com as pessoas, para que esse custo de produção ele seja diminuído. Aí você consegue fazer a ligação entre um bom planejamento com otimizando os seus recursos e reduzindo os seus custos de produção por meio dessa intermediação do PCP. Muito bom. Dando a toada aí, objetivos ainda, né, do PCP, melhorar a qualidade. O PCP busca implementar controles e padrões de qualidade para garantir que os produtos ou serviços sejam produzidos de acordo com as especificações definidas. Isso envolve a definição de procedimentos, inspeções e testes ao longo do processo de produção. Garantir o fluxo de produção. O PCP trabalha para estabelecer um fluxo de produção suave e contínuo, evitando gargalos, atrasos e interrupções desnecessárias. Isso inclui o balanceamento das linhas de produção, a definição de sequências de produção adequadas e a coordenação com outras áreas da organização, como suprimentos e vendas. Como o Dirceu adiantou também, falando de SOP, que a gente vai falar também. Apoiar a tomada de decisões, o PCP fornece informações precisas e atualizadas sobre o desempenho da produção, disponibilidade de recursos e status dos pedidos. Essas informações são essenciais para a tomada de decisões gerenciais, permitindo ajustes rápidos e adequados para garantir o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos. Bom, esse primeiro tópico, né, a gente vê muito, eu já ouvi pessoas me perguntar, viu, mas eu vou implementar um controle e um padrão dentro de um outro departamento? Não necessariamente o PCP implanta, mas o PCP ele é o responsável por indicar e auxiliar na criação de indicadores confiáveis, né, André? Então, ou seja, é uma área de produção, é lógico que tem empresas que têm processos muito e departamentos muito bem definidos, né, para processo, para garantia da qualidade, controle de qualidade. Então, ou seja, esses setores de produção, esses setores, eles vão criar indicadores para que a gente consiga medir essa produção. Então, o PCP, ele não é o responsável, mas ele juntamente, por isso que ele precisa conhecer todos esses processos, porque ele juntamente com esses departamentos vão especificar indicadores que possam ter resultados eficientes para que haja melhora, que busque-se melhorias dentro daquele processo e que possa medir algo que realmente faça sentido para aquele processo. Muitas vezes a gente vê controles dentro de um departamento que para o produto final ele não faz o menor sentido. Então, quando você precisa de uma informação, aqueles controles eles não te trazem informação nenhuma. Então, ou seja, o PCP ele é o responsável por, juntamente com essas áreas, indicar indicadores que realmente faça sentido para os controles, né? O que é o garantir o fluxo? Mas o PCP tem que ir lá garantir que a produção está fazendo correto? Não, né? O PCP, uma vez ele trabalhando com as áreas para que os indicadores sejam corretos, o trabalho do PCP é verificar se esses indicadores estão sendo preenchidos da forma correta, ou seja, se você tem uma das funções do PCP é o controle, você realmente precisa controlar, né, André? Se preciso em algum momento sair da sala e ir até a produção e ver se os operadores, se os inspetores, se eles estão realmente, está fazendo sentido para eles como preencher um controle, como fazer um controle, é necessário que o profissional do PCP vá até esse local para que o fluxo sejam feitos e os indicadores sejam confiáveis, né? Apoiar as tomadas de decisões, né? Então, se algo não está bom em qualquer departamento,
é lógico que aquele departamento vai ter ali um gestor que vai tomar algumas decisões, mas o PCP ele é o guardião, né? O departamento de PCP e o profissional de PCP, ele é o cara que deve ter, tem que estar assim, com tudo de informação que a empresa tem. Então, ou seja, ele tem que ter informação de indicadores comerciais, ele tem que estar a par dos indicadores de qualidade, ele tem que estar a par dos indicadores de produtividade, ele tem que estar a par dos indicadores de controles de estoque, né, que são os recursos. Então, ou seja, ele tem que estar com esses controles afinados com ele. E controles, como eu falei, controles que realmente faça sentido para uma tomada de decisão, porque é ele que vai ter que, de repente, alguém não está percebendo que a produtividade começou a cair e um pedido que era para finalizar ontem ainda está em máquina, e então, ou seja, o PCP ele tem que estar afinado com isso. E aí, nesse momento, é o auxílio àquela gestão daquele departamento a tomar uma decisão que vise buscar voltar, trazer tudo para o patamar onde estava, para que os cronogramas comecem a fluir conforme o desejado. Trazendo uma analogia aí do jurídico, né? O PCP, o gestor de PCP, ele é o amigo da corte, é o amicus curiae, é o cara que vai levar todas as informações técnicas, o amparo, né, para a tomada de decisão do gerente industrial. Não costumeiramente, a maioria dos grandes gestores de PCP acabam assumindo depois uma gerência industrial, né, Dirceu? Tamanha a complexidade das informações que ele já possui, o conhecimento da fábrica que ele acaba adquirindo, né, em virtude de acompanhar e, né, ter essa coisa viva, né, do dia a dia, de atendimento, essa responsabilidade, essa gana, né, de acompanhar realmente todos os indicadores, ele acaba, né, sendo o cara mais preparado para muitas vezes assumir um cargo de gerência industrial, né? Então, os profissionais de PCP aí se preparem, tá? Acaba acontecendo. É, isso aí. Dando sequência agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho de planejamento de recursos. O planejamento de recursos é um processo que envolve a identificação, alocação e otimização dos recursos necessários para atingir os objetivos e metas de uma organização. Esses recursos podem incluir pessoas, equipamentos, materiais, financeiros e outros ativos necessários para realizar as atividades e projetos da empresa. O objetivo principal do planejamento de recursos é garantir que a organização tenha os recursos certos, no momento certo, na quantidade adequada para realizar suas operações de forma eficiente e eficaz. Legal, que esse slide reforça aquilo que foi o nosso comentário do slide anterior, né, André? Que o porquê que o profissional do PCP, o departamento de PCP, ele precisa conhecer os indicadores dessas áreas, né? Porque é em função desses indicadores que você vai planejar os seus recursos, né? Então, é o segundo tópico desse slide, ele fala assim, vamos falar de materiais. Um material que eu consigo trazer para a empresa, comprar e trazer para a empresa em 3 dias, por exemplo, ele não faz sentido eu comprar 15 dias antes, né? Então, isso é um planejamento bem feito. Então, por que, né, aí está falando dos setores, fala de equipamentos, de materiais, da parte financeira. Então, é muito departamento que as informações vão estar ali presente com o profissional do PCP. Então, realmente, ele tem que ser um cara muito ligado a todas as áreas, não tem como ser diferente, né, André? Com certeza. A gente, nos demais slides, a gente vai ponderar todas essas condições, mas assim, deixar bem claro assim que o PCP é quem vai dar embasamento para a tomada de decisão,
né, que ficou claro no último slide, e o que a gente está fazendo agora no planejamento de recursos. O PCP é a ponte, é o coração, é o que vai envolver todo mundo, né? Então, o PCP é que vai fazer com que todas as engrenagens elas movam em harmonia, beleza? Bom, aqui alguns dos principais aspectos, né, do planejamento e recursos, né, incluem, primeiro deles, identificação dos recursos necessários. É necessário identificar e entender os recursos necessários para realizar as atividades da organização. Isso envolve determinar a quantidade de recursos necessários, suas características e especificações, considerando as metas e os objetivos da empresa. No segundo aqui a gente fala análise de disponibilidade de recursos. É importante avaliar a disponibilidade dos recursos existentes na organização. Isso envolve analisar a capacidade dos recursos, sua utilização atual e limitações e restrições. Muito bom, né, esse slide, né? Por exemplo, ele dá uma noção, vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, a gente tem muito, às vezes, o departamento de marketing, eu tenho um produto e vai ter uma feira, lançou uma feira, vai ter um evento que faz sentido eu antecipar o lançamento desse produto e tal, e de repente, quando foi planejar no ano anterior o lançamento desse determinado produto, foi trabalhado os recursos para aquela data. E aí você quer antecipar alguma coisa. E aí, antecipar alguma coisa significa um investimento, né, de um determinado recurso, tanto de pessoas, como financeiro, como de equipamentos, que talvez naquele momento a empresa ainda não disponibiliza deles. Então, o porquê da necessidade do PCP está sempre atento a essas coisas, não é, André? Porque, por exemplo, como eu citei, explanei esse exemplo, um recurso que talvez a empresa iria disponibilizar por segundo semestre no determinado ano, e aí por um determinado evento, o departamento de marketing comercial queiram antecipar ele. E a antecipação desse produto, por mais que talvez seja algo bom, falando assim de retorno, comercialmente falando, ele pode gerar um transtorno em relação a recursos que foram disponibilizados para o primeiro semestre e impactar nos outros produtos que estavam planejados. Então, pode haver uma antecipação? Pode, mas o porquê do PCP estar sempre atento com isso? Para que não, como o André falou lá no começo, eu atendi tudo aquilo que era, ficou ótimo para esse produto e esqueci dos outros, né? Então, ou seja, ele tem que estar atento a isso, porque se acontecer algo nesse sentido, tem que chamar todo mundo, né, a direção, a gestão comercial e marketing, para expor a eles essa dificuldade e o que a empresa tomaria como plano de ação para que atendesse a antecipação disso e não comprometesse o que já era planejado, né, André? Realmente a gente as informações elas têm que estar muito bem alinhadas, né? Entre o comercial, o nosso fornecedor também, né, Dirceu? Eu acho que é muito importante a gente ter esse laço de informação com o nosso fornecedor, é extremamente importante, porque às vezes a gente está lançando um produto, uma demanda que vai sair, né, do escopo que até então eles estavam atendendo, uma guinada, né, uma oferta a ser realizada. Então, tudo isso tem que ter esse circuito de informações aí, eles têm que estar muito bem alinhados para que a gente, muitas vezes, dentro da casa aqui que nós estamos planejando, tá tudo certinho, só que o nosso fornecedor não tá. E aí, a gente vai fazer o que sem matéria-prima? Então tem que estar muito bem alinhado. Toda essa cadeia de supply chain, né, Dirceu, tem que estar muito bem alinhada. Dando sequência aqui, pessoal, a gente fala de alocação de recursos. Com base nas necessidades identificadas e na disponibilidade de recursos, o planejamento de recursos envolve a alocação dos recursos de forma adequada e eficiente. Isso inclui atribuir pessoas a projetos específicos, alocar equipamentos e materiais,
para as atividades planejadas e assegurar que os recursos financeiros sejam alocados de maneira apropriada. Otimização de recursos. O planejamento de recursos busca otimizar a utilização dos recursos disponíveis, evitando desperdícios e ociosidade. Isso envolve o planejamento eficiente do uso dos recursos, o compartilhamento de recursos entre projetos ou atividades, o monitoramento contínuo da utilização e a identificação de oportunidades de melhoria. Muito bem. Essa alocação dos recursos, ela é de extrema importância, né? Então, esse também é o profissional do PCP, ele tem um desafio diário, não, André? Eu costumo dizer que o PCP, ele é um projeto, um macroprojeto, um projeto anual, né? Que se transforma em micros projetos, que são os projetos mensais, e dentro desses microprojetos entram as atividades, né? Que são os dias a dias do PCP. Então, realmente é muito desafiador. Então, ou seja, você alocar esses recursos de forma certa, como fala no segundo tópico, né? Evitando os desperdícios, mas também evitando a ociosidade, né? A ociosidade aumenta custo de produção, né? Diminui a eficiência operacional. Aí tem tanto a ociosidade de mão de obra quanto a sobrecarga de estoque, né? Como eu falei no slide anterior. Algo que eu não vou usar agora não precisa estar na empresa, não precisa estar consumindo recursos da empresa. Você tem que planejar para o momento certo. Aí o André citou muito bem os seus parceiros, né? Os seus fornecedores. Então você tem que ter com seus fornecedores uma parceria muito bem afinada, porque você precisa usar o mínimo de tempo possível para uma atividade. Então, ou seja, se o seu fornecedor tem uma capacidade de te entregar um item a partir de que você coloca o pedido, ele entregar em 3 dias, você não precisa planejar em 5. Você está consumindo 2 dias de recurso operacional e de recurso financeiro em todos os sentidos. Então, a alocação dos recursos em todos os sentidos, ela tem que ser muito bem afinada. Todos os sentidos aí para que você não desperdice recurso. O que é costumeiramente, né, principalmente o profissional mais jovem, né, do PCP, que ainda está, né, naquela parte ainda de que falta um pouco de maturidade, de experiência, né, nessa condição, ele sempre manter margens de segurança, né? Isso acaba acontecendo realmente, isso é uma fase da qual o planejador, o responsável, o operador, né, do PCP, ele acaba vivenciando, e isso ele acaba com o tempo, com as ferramentas, a maturidade desenvolvida dentro do processo, né, da fábrica, de estruturação, ele tem que sempre buscar as ferramentas para que auxilie e sempre usar, né, entender que essa margem de segurança ela tem que ser buscada sempre a zero, né? Então é um ponto a ser sempre estudado, sempre a trabalhar e buscar também como uma atividade de melhoria contínua. Esse é uma coisa que a gente futuramente vai falar também, né, André? Mas Uhum. já vale um insight aí para os profissionais de PCP, que fala muito bem os 7 desperdícios do Lean, né? Então trata Uhum. muito bem essa questão da alocação dos seus recursos. Já dando um insight aí, a gente tem o mini curso do Lean lá dos 7 desperdícios lá no canal. Para quem tiver curiosidade, é só clicar lá e colocar introdução ao Lean Manufacturing, você vai ter lá o vídeo explicando os 7 desperdícios, né, do Lean. Bom, planejamento de contingência. O planejamento de recursos também envolve consideração de cenários adversos. É a criação de planos de contingência para lidar com possíveis limitações ou falta de recurso. Isso ajuda a mitigar riscos e garantir a continuidade das operações, mesmo diante de imprevistos. Sexto, acompanhamento e ajustes.
O planejamento de recursos requer um acompanhamento contínuo para avaliar o desempenho dos recursos, identificar desvios em relação ao planejado e realizar ajustes conforme necessário. Isso permite uma gestão eficaz dos recursos ao longo do tempo. Muito bem, né? Dentro daquele conceito que eu falei, né, do macro projeto, dos micro projetos e o dia a dia das tarefas dentro desses micro projetos para chegar no macro. Então, basicamente é isso. Por mais que você faça um planejamento, né, André, dos conceitos, trabalhando com o SNOP, que depois a gente vai trazer aqui também, e trace alguns planos de contingência dentro desse macro projeto, existem particularidades que acontecem, né, em termos de recurso, tanto coisas críticas que podem acontecer dentro do dia a dia, quanto coisas boas, né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, por mais ruim que foi a pandemia, né, em 2021, a gente teve um pico de vendas, por incrível que pareça, pelo dado o segmento que a gente trabalha. Então, ou seja, a ninguém, por mais que você faça um SNOP anteriormente, com um projeto, com contingência muito bem feito, ninguém planeja uma pandemia, né? Ninguém leva em consideração a pandemia, você leva em consideração outros fatores, fatores políticos, vários fatores, mas uma pandemia ninguém planeja. E a gente teve que correr às pressas para abastecer estoque, porque estava vendendo bastante. Então, esse dia a dia, esse acompanhamento, por mais que você defina um planejamento de contingência visando os seus recursos e não ser pego de surpresa com seus recursos em todos os sentidos, né? Recursos de equipamentos, recursos de mão de obra, recursos de estoque e financeiros, ele pode acontecer coisas no dia a dia. Então, o acompanhamento desses recursos, desde a sua alocação e como eles estão sendo consumidos, ele é muito necessário dentro do PCP, porque por mais planejamento que se haja, coisas às vezes fogem ao seu controle e acabam acontecendo no dia a dia, né? Fazendo um adendo também ao que o Dirceu colocou, muitas vezes o que acontece, né, no transcorrer dos dias ali, ou do atendimento, né, dos pedidos, as positividades acontecem também, né, não é só as negatividades, as positividades podem entrar um pedido novo, né, o nosso diretor comercial pode fechar um pedido, um contrato, e aí para ganhar esse pedido, a gente tem que fazer um esforço, né, de remodelagem, né, da programação, de forma a maximizar todos os recursos disponíveis naquela condição e negociar, às vezes, com os clientes menores, um aumento de prazo, e aí todo esse contexto ele deve ser muito bem acompanhado com o PCP em geral e todas as áreas correlatas ali, as áreas que acompanham esse processo, para que o pedido que vier a somar, ele depois não divida depois lá na frente, que é o mais importante, né, Dirceu? Com certeza, é isso mesmo. Bom, dando sequência aqui, pessoal, agora a gente vai tratar aquele outro tópico lá que a gente citou lá no comecinho, é a coordenação do cronograma de trabalho. A coordenação do cronograma de trabalho é uma atividade fundamental para garantir o planejamento, organização e execução eficientes das tarefas e atividades dentro de um projeto ou plano de trabalho. Envolve a coordenação dos prazos, sequenciamento das atividades e alocação dos recursos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos. Esse é uma tarefa bem desafiadora, né, para o profissional do PCP. E aí entra muito aquela fala sua, André, da questão da margem de segurança, né? O PCP ele tende a zero, sempre tender a zero a questão da margem de segurança. Porque
se você trabalhar com uma margem de segurança aí para os seus planejamentos, o seu cronograma praticamente ele é ineficiente, né? Porque você planeja que vai terminar 13 horas um lote para entrar, fazer um setup às 14, iniciar um segundo, e aí termina às 10 da manhã porque você colocou 25% de margem de segurança. O PCP ele tem que tender a zero nas suas margens de segurança em todos os sentidos, porque o seu cronograma ele tem que ser fiel para você usar o máximo possível, né, da sua capacidade de produção, da sua capacidade de recursos, né, da sua capacidade de prazos, né, que os clientes estabelecem. Se algo é para embarcar dia tal, ele tem que embarcar dia tal, não adianta embarcar um dia anterior. Não quer dizer que você está sendo eficiente, você está sendo ineficiente, porque você cumpriu um prazo, mas é porque você não foi legal no seu cronograma. Então, ou seja, esse cronograma, eficaz, né, esse cronograma eficaz, ele precisa tender a zero suas margens, porque ele precisa ser realmente um cronograma, não só um agendamento de tarefas, né? Então você tem que coordenar seus prazos, sequenciamento dentro o máximo possível que evite setups de produção, que ganhe produtividade, que ganhe em qualidade, né, em um setup, vários setups, por exemplo, você pode desperdiçar muito materiais para chegar ao ajuste de um equipamento, então ele gera resíduos de um setup, então, ou seja, em todos os sentidos. Você tem que ter uma boa programação, porque o seu cronograma de trabalho, eu costumo dizer ali para os colegas de trabalho que o PCP, além de tudo que a gente já falou, o cronograma é algo que, a partir que você entrou na empresa, ligou seu computador, é o primeiro que tem que ser aberto, porque ele é a sua chave e ele que vai te nortear de como as coisas estão acontecendo. E, se necessário, ir a alguém, André, correr, ver o que está acontecendo, por quê. Porque tem empresas que o PCP, a gente vai falar aí futuramente muito sobre o PCP ainda, a gente tem muitas particularidades, tem micros, pequenas empresas, empresas familiares, até as macros, grandes multinacionais. Então, ou seja, depende muito do seu recurso. Eu já trabalhei em empresa onde, depois de um trabalho muito longo de melhoria, a gente chegou numa produção totalmente sistematizada, onde de dentro da sala você sabia a cada unidade sendo produzida em cada linha de produção. Por código de barra e alimentando o sistema, você ia sabendo como que seu cronograma estava oscilando dentro do dia. Só que tem empresas que elas não têm todos esses recursos, então é algo aí que está nosso foco de atuação, né, André? É trazer algo para auxiliar esse profissional dessa empresa que não tem todos os recursos. Então, ou seja, tem que ir consultar, caso necessário, ir para o Gemba, porque o seu cronograma ele tem que ser fiel, é a sua ferramenta de trabalho, praticamente uma das principais aí de um PCP, principalmente os caras que trabalham com controle da produção, né? É isso aí. A seguir, né, estão alguns aspectos importantes da coordenação de um cronograma de trabalho. O primeiro deles aqui, pessoal, é a identificação das atividades. O primeiro passo é identificar todas as atividades que precisam ser realizadas para completar o projeto ou o plano de trabalho. Isso envolve a decomposição do projeto em tarefas menores e identificação das dependências entre elas. Depois, o sequenciamento das atividades. Uma vez identificadas as atividades, é necessário determinar a ordem correta em que devem ser executadas. Isso envolve identificar as dependências entre as atividades, ou seja, quais atividades precisam ser concluídas antes que outras possam começar. Muito legal esse slide, né? Porque ele traz bastante a questão da identificação, né? A partir que você mapeia, né, todo o seu processo, todas as suas atividades dentro do seu layout industrial, dentro da sua produção,
você tem que saber cada atividade dessa. E no máximo possível, né, André, trabalhar com sequenciamentos, evitando estoques, né, aqueles estoques intermediários que ficam entre produção. Se você conseguir o máximo possível montar uma linha de produção que ela seja sequencial, né, que ela entre no início e saia já o produto acabado no final, sim. Mas tem também as adversidades, tem alguns formatos de produção para produzir determinados itens que você tem que finalizar uma determinada atividade para depois ela entrar em outra, né? Isso acontece muito, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, empresas de química que trabalham com reator, né, que precisa coloca um produto no reator, ele precisa ter um tempo de reação, então, ou seja, uma atividade ela está esperando uma acontecer para depois outras. Então, entre esse sequenciamento, conhecer os tempos de cada tarefa e você montar esse sequenciamento, entre uma ferramenta muito interessante que as áreas podem trabalhar, que é a questão dos Kanbans, né, André? Você ter os Kanbans para você ir sequenciando em cada etapa que está da produção, cada etapa da produção, como que ela está andando, se ela já está executada, se ela está parada, se ela está aguardando. Em todos os sentidos, o Kanban poderia orientar muito bem isso aí. Mas basicamente é conhecer o tempo para que você tenha o seu cronograma lá afinado. Cada tarefa dessa você tem que conhecer o tempo de produção de cada item, de cada linha de produção, para que você consiga fazer o sequenciamento dessas atividades. E principalmente, voltando a falar, quando há uma linha contínua é mais simples, mas quando há essa questão de um lote ter que ficar esperando uma determinada atividade terminar para iniciar, tem que ter muito controle nessas paradas, porque dentro desse estoque que fica esperando é onde você perde muito tempo, tempos preciosos aí do seu sequenciamento. É isso aí, Edson. A gente tem aí, né, muito bem explanado pelo Dirceu, né, e a gente pode colocar também a questão das identificações, pessoal, as famílias dos produtos, a gente, como programador ali, planejador da produção, tentar alocar, né, as famílias próximas quando se trata de produtos similares, onde você pode, né, evitar, né, alguns setups de linha. Nós tínhamos tem muito isso em indústria farmacêutica, onde você podendo trabalhar no mesmo ciclo, né, de família, de itens, você vai evitar a limpeza desnecessária de todo o ciclo, todo o maquinário, essa contaminação ela não vai existir por se tratar da mesma família. Eu estou fazendo vários lotes de extrato de laranja, então continua fazendo o lote de extrato de laranja. Nós tínhamos uma concepção na fábrica anterior que eu trabalhei, de indústria de fábrica de baterias, que existia a concepção das lâminas negativa, a massa positiva e a massa negativa. Então, vamos exaurir toda a necessidade de placas negativas para terminamos todas as negativas, agora migra para positiva. Então, tudo isso são pequenos detalhes que trazem um ganho um resultado muito grande, e isso é responsabilidade do gestor realmente de PCP. E a atividade de Kanban, pessoal, quando se trata de sequenciamento, ela é imprescindível. Acho que a gente trabalhar com Kanban dentro dessa atividade, ela é, acho que a que traz maior resultado hoje e sempre trouxe desde a criação dela. Então, a gente vai fazer depois um videozinho falando de Kanban à parte, tá? Para não exaurir muito tempo do PCP aqui nosso. Bom, dando sequência, pessoal, estimativa de duração. Então, para cada atividade, é importante estimar a duração necessária para a conclusão. Isso pode ser baseado em experiências anteriores, consulta a especialistas, análise de dados históricos ou estimativas qualitativas. Aqui, pessoal, a gente depende muito da engenharia de processo. Então, quando a fábrica também tem uma engenharia de processo muito bacana, muito bem desenvolvida, isso ajuda muito na nossa atividade de planejamento de controle de produção. Alocação de recursos.
A coordenação do cronograma também envolve a alocação adequada de recursos para as atividades. Isso inclui a atribuição de pessoas, equipamentos, materiais e outros recursos necessários para a execução das tarefas. É importante considerar a disponibilidade dos recursos, suas habilidades e capacidades, bem como possíveis restrições ou conflito de recursos. Essa estimativa da duração, né, André, como você falou, e eu tinha falado da questões dos recursos, que é particular de cada empresa, né? É muito bom quando o profissional do PCP está numa empresa que tenha já todos esses recursos, né? Um departamento de melhorias, um departamento de engenharia de processos, só que nem sempre é assim. Então, ou seja, vou abrir um pouquinho assim. Você entra numa empresa, você vai colocar o PCP em funcionamento. Não existia PCP. Então, ou seja, como que você vai trabalhar? Você tem que sempre começar a partir de uma estimativa. Né? Eu tenho uma estimativa que eu vou lá com o encarregado da produção, o supervisor da produção, enquanto eles colocavam cada item, quanto tempo demorava em cada tarefa e tal. Praticamente é isso que você vai fazer. E a partir daí, você trabalhar com os seus indicadores, é por isso que precisa criar-se indicadores de confiabilidade para que você comece a medir, né, André? Aí você não tem nada, você tem que começar de alguma coisa. Então você busca os seus históricos. A partir dos seus históricos, você começa a medir. Você tem que medir para que depois você vá melhorando, melhorando a cada vez mais atender a zero aquela margem de variação e de segurança que se tem ao colocar no cronograma. Então, ou seja, busque sempre partir de um princípio e melhorar ele, entendeu? Então, ou seja, essa informação, às vezes vocês não vão ter, às vezes você vai estar numa empresa que não tem esse departamento já estabelecido, essa carga máquina, essa capacidade de linha de produção de um equipamento, de uma equipe estabelecido, você vai ter que desenvolver. Então, ou seja, colocar indicadores ali que consigam medir essa eficiência da linha para você ir afinando. Da mesma forma, a alocação dos recursos, né, dentro daquele cronograma. Se você está começando, você não tem algo 100%, diria, nem 100%, que é difícil haver o 100%, mas se você não está 99% com o seu tempo, com o seu cronograma afinado, a disponibilidade do seu recurso também não vai estar 100%. Então, ou seja, você está partindo de um princípio que você vai alocar recursos, por exemplo, de matéria-prima e de pessoas para um determinado X de produção. Porém, você de repente você está com aquele valor ali de X de produção que ele não é o real. Você consegue produzir X vezes 3. Então, ou seja, o material que você disponibilizou não é o suficiente. Então, lógico, você está sempre partindo da primeira análise, mas sempre ir melhorando essa questão para que você depois consiga realmente nem alocar demais, né? E nem alocar de menos materiais, aí, mão de obras e recursos de equipamento, né? Para você poder distribuir muito bem essa estimativa e esse melhoramento aí da sua capacidade aí para alocar os recursos. O legal também, né, o Disseu chegou a comentar em um determinado momento sobre o que nós vivenciamos, né, sobre o contexto, né, mundial da pandemia, e dentro dessa questão da programação, do planejamento, a gente teve inúmeros impactos ali, muitas vezes, na questão dos recursos humanos, né? Onde a gente tinha tudo programado, tinha máquina disponível, tinha matéria-prima, só que de repente haviam 4, 5 afastados devido à Covid, né? Isso num bom dia, né? Muitas vezes a gente perdia uma linha inteira, né? Por questões ou propriamente diagnosticados, né, os casos, ou suspeitas, e aí a gente, né, como fazer, como alocar os recursos, como montar a estratégia de contingência, né, que a gente falou anteriormente, né, para que não o impacto seja o menor possível. Então, tudo isso é de responsabilidade do planejador, do responsável do PCP,
E aí, um toque que a gente sempre dá, né? Que o responsável do PCP tem que estar com, né, um olho no peixe, um olho no gato. Ele tem que estar ali, esperto com tudo. E é legal, assim, a maior importância de um gestor de PCP é ele tem que ter a empatia e ele tem que vivenciar o dia a dia ali, e ele tem que ter uma simpatia também com as outras áreas, porque quanto melhor for esse circuito de informações, né, Dirceu, o gestor de uma determinada área de acabamento, de elaboração, de pintura, de fresagem, se todos eles estiverem integrados e qualquer dificuldade que esse gestor tenha, ele já comunica o PCP, é muito mais fácil a gente fazer, né, o ajuste necessário que se faça, né, naquele momento, do que você aguardar e receber informação depois de um fim de turno, ou muitas vezes, às vezes no outro dia, receber essa informação, e daí a gente ter que repassar essa informação para o comercial passar para o cliente, e aí já fica aquela coisa negativa, né? Aquela coisa chata. Então é importante a gente acompanhar e ter realmente essa simpatia com todos os setores. Bom, dando sequência aqui, pessoal, bem próximo à nossa pausa aí, definição de marcos e prazos. Ao longo do cronograma de trabalho, é útil definir marcos ou pontos de referência importantes. Esses marcos representam pontos significativos de conclusão ou eventos chaves dentro do projeto. Também é importante estabelecer prazos para cada atividade e marcos a fim de manter o projeto dentro dos prazos planejados. Monitoramento e controle. Uma vez que o cronograma de trabalho esteja em andamento, é essencial monitorar e controlar o progresso das atividades. Isso envolve o acompanhamento do cumprimento de prazos, a identificação de atrasos ou desvios e a implementação de ações corretivas. Se necessário, é importante fazer ajustes no cronograma se ocorrerem mudanças no escopo, recursos ou outras circunstâncias que possam impactar a execução do trabalho. Definir esses marcos está relacionado a prazos, né? Eu vou dar um exemplo aqui de algo que o profissional do PCP tem que se antecipar e definir alguns marcos. Por exemplo, o André falou da questão dos recursos, que a gente teve o problema com a pandemia, de 1, 2, 3 pessoas se afastarem e tal. A gente começou a criar, assim, em pequenos períodos, avaliações de um determinado período, para avaliar quantas pessoas foram infectadas naquele mês, o que eu tive de mão de obra que eu perdi daquele mês, o que isso afetou em algum prazo de entrega meu, para a gente tomar algumas ações. A gente chegou numa conclusão, a gente tinha uma linha de produção que tem 3 etapas. O que a gente fez? A gente separou a equipe. A gente estava com um galpão que estava com espaço disponível, e aí a gente dividiu esse galpão, e a gente, por incrível que pareça, parece uma loucura, mas a gente conseguiu melhorar essa questão do afastamento das pessoas, porque uma pessoa infectada, aí numa célula de trabalho infectava mais 2, 3 pessoas, e aí foi pior. E aí o que a gente fez? A gente fez essas análises, a cada 3 semanas a gente vai avaliar se houve infecção e se, porque tinha o tempo ali da incubação da Covid. Então, se essa pessoa, se uma segunda pessoa que infectou pode ter tido influência da infecção da primeira pessoa. Aí a gente começou a perder as pessoas dentro da linha de produção por infecção pela Covid, afastamento, ou às vezes nem era Covid, mas tinha um sintoma assim, que se afastar para poder não infectar mais pessoas. A gente dividiu as linhas de produção em três células separadas, e as pessoas chegavam separadamente para o trabalho, cada um pegava a sua célula de trabalho, as pessoas, os operadores daquela célula trabalhavam separados, coisa que hoje voltaram a trabalhar junto. Então, assim, a gente fragmentou as linhas de produção para evitar mais aglomerações. Teve um determinado período que uma célula inteira teve que parar.
Só que aí a gente, as outras 2 células continuaram trabalhando. E aí tudo bem, a gente precisou entrar com hora extra para repor aquela mão de obra e tal, mas a gente não alastrou o problema. Então são alguns eventos que o planejamento precisa tá se antecipando. Eu dei um exemplo aí só da questão da mão de obra. Mas temos também a questão do que a gente vai falar também, mas, por exemplo, se você controla um SNOP, você tem que definir eventos, né, para você fazer uma análise com todos os departamentos de como aquele projeto de SNOP está andando, né? Então, são eventos, o SNOP trata muito bem disso, vocês vão ver futuramente, de você definir eventos para fazer as análises, fazer os ajustes, até para buscar melhorias. Ah, foi muito bom até aqui, mas isso aqui poderia ter sido melhor. Então, embora haver todos os indicadores, mas você também pode trabalhar com eventos até para mais pessoas poderem analisarem essa gestão que você faz dentro de todos os departamentos do PCP. Excelente. Agora, pessoal, para quem está acompanhando, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui de uns 2 minutinhos, mas a gente já volta, tá, pessoal?